Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Isaías, mais uma vez, né? Estamos aqui nessa nossa segunda aula, que a gente vai agora abordar o Cremos, que são os 16 artigos da nossa Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Então, nós estamos na página de número 13, de 120, né? Estamos bem no começo aqui ainda, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai lá, né? A gente vai estudar até o final dessa declaração, né? E trazer aqui um ensinamento intensivo para os amados irmãos, para que nós possamos aprender juntos mais acerca da palavra de Deus e acerca das doutrinas que a Assembleia de Deus acredita. Então a gente vai partir pelo Cremos, né, estudar cada um dos 16 artigos que aqui contém, né, e depois vamos prosseguir já nos capítulos, né, do 1 até o 24. Mas antes vamos fazer uma breve oração pedindo, né, a sabedoria de Deus para que Ele abra os nossos corações, para que nós venhamos a estudar e absorver o máximo dessa aula possível. Amém? Cubra sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, no teu filho amado Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento estamos aqui reunidos diante da tua presença, para que nós possamos aprender mais da tua palavra. Que o Senhor possa agir soberanamente em nossos corações, que o Senhor possa encher os nossos corações de sabedoria, de graça, de amor, de compaixão, de justiça, para que nós venhamos aprender mais da tua palavra e aprender mais dos seus ensinamentos desta igreja que o Senhor mesmo fundou, que o Senhor mesmo edificou e o que o Senhor mesmo está sustentando pela tua graça, e que o Senhor continuará sustentando essa igreja, e não somente essa igreja, a Assembleia de Deus, mas tantas outras igrejas que pregam o teu santo nome, que pregam a tua palavra. É que eu peço e já te agradeço, no teu filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Bom, então vamos lá, né? Vamos para os credos. Nós estamos, de novo repetindo, nós estamos na página de número 13. Então você pega aí o seu PDF ou pega o seu livro e vamos estudar, né? Você pode dar pausa e tudo mais. Você tem total liberdade, né? Pega um lanchinho, ou pega um guaraná, uma água e vamos em frente. Então vamos estudar, né? O primeiro cremos. O cremos você tem que estudar o seguinte: cremos e depois ler o artigo. Então, cremos, né, o primeiro artigo. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Infalível. Querendo ou não, né, que nem eu disse na aula passada, há muitos ataques acerca da infabilidade da palavra de Deus, acerca da inerrância da palavra de Deus. Não, muitos pregam, né, por aí que a Bíblia tem que ser atualizada, né? A gente está aqui, né? Então, lá na Wednick Witz, né, que prega sobre isso, né, que fica ensinando para os membros da IBAB acerca disso, que a Bíblia tem que ser atualizada, que o aborto deveria ser legalizado. Hoje você pode ver isso nas redes sociais dele. E é claro, né, que os sinceros, né, o apóstolo Paulo disse isso para os coríntios, até convém que haja heresias no vosso meio para que os sinceros se levantem. Então os sinceros, né, sempre vão lá e rebatem esse ensinamento, dizendo que a Bíblia não deveria ser atualizada coisa nenhuma, que ela é suficiente, ela é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. A Bíblia é totalmente suficiente. Então, de acordo aqui com a nossa declaração de fé, você, querido irmão, querida amada irmã, você pode viver a sua vida completamente para a glória de Deus, baseando apenas na Bíblia Sagrada. Sem precisar ficar correndo atrás de profecias, sem ficar correndo atrás de profeta, sei lá, das quantas e tudo mais. Você pode viver sua vida totalmente para a glória de Deus, baseando suficientemente só nas Sagradas Escrituras. E tem a referência bíblica aqui, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, que diz o seguinte: Paulo dizendo para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo que o tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para o quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É totalmente suficiente.
totalmente suficiente. A palavra de Deus é totalmente suficiente. Você pode ver a sua vida para a glória de Deus de uma maneira simples e clara, baseando apenas na palavra de Deus. Qual que é a vontade de Deus para minha vida e tudo mais? A vontade de Deus para a sua vida está escrita nas Sagradas Escrituras. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Tá? Talvez você pode ter um chamado especial, Deus vai querer te colocar em certa área, Deus vai querer te usar em certo segmento da igreja, no seu reino, e tá tudo bem, né? Romanos 12 nos fala sobre isso, acerca das variações da graça de Deus, né? Um foi feito para ensinar, outro foi feito para ministrar, outro foi feito para exercer misericórdia e tudo mais, então há essa multifacetagem da graça de Deus, né? Pedro fala isso, né? Da multiforme graça de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, né, a primeira parte desse cremos, fala acerca da inerrância das Sagradas Escrituras. E glória a Deus por isso, né? Porque, querendo ou não, como eu disse, tem muita gente que não dá, que a Bíblia é inerrante, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa de novas traduções, a Bíblia precisa de novas revisões, e não precisa, tá? Não precisa. É a única regra infalível de fé e prática. Ela é divinamente inspirada, como o texto de Timóteo nos diz. Então, se a gente mexer se a gente mexer nas Sagradas Escrituras, a gente está mexendo com Deus. A gente está mexendo com Deus, né? Então, vamos nos contentar com as Sagradas Escrituras. Não vamos querer sair correndo atrás de profetas e tudo mais para querer saber qual que é a vontade de Deus para minha vida. Não, a vontade de Deus está escrita na sua palavra. 2. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Criador do universo e de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. E tem as referências aqui, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: ouve, Senhor, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, único, um só Deus. Aí esse aqui fala acerca da doutrina da Trindade, né? Tanto o 2 quanto o 3, né? O 2, 3 e 4 aqui fala de Deus Pai, o 3 do Senhor Jesus Cristo e o 4 do Espírito Santo. Esses 3 pontos é acerca da Trindade. Então, Deus, o Pai, é o único Senhor, mas Cristo também é Senhor. Jesus Cristo também é Deus. Jesus Cristo também é Deus e possui a mesmo poder, glória e majestade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não ficam competindo uns com os outros, né? Eles não ficam competindo uns com os outros. O Pai querer se mostrar mais que o Filho. Não. Eles estão em perfeita sintonia, em perfeita harmonia, em perfeita comunhão uns com os outros, né? Até aquela oração maravilhosa de Jesus, né? Lá em João 17, onde que Jesus ora para os crentes dizendo: olha, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Que eles sejam um, que a comunhão deles possa ser tão perfeita quanto a nossa comunhão, quanto a comunhão que eu tenho contigo. Olha, você vê que maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? E outras referências aqui, Mateus 28, 19, diz o seguinte: que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Outra referência acerca da Trindade, né? Em tanto Mateus também, assim, lá no batismo, no batismo de Jesus, nós podemos ver a atuação clara da Trindade ali. Você vê Deus o Pai bradando: eis aqui o meu filho amado, em que eu me comprazo, né? E Jesus sendo batizado ali, e o Espírito Santo em a forma de pomba pousando em cima de Jesus. Também podemos ver a Trindade naquele texto, né? Lá em Mateus 3, 16 a 17. Né? E tem outras referências. Marcos 12, 29 diz o seguinte: Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, acerca de Deus Pai. Depois, Gênesis 1, né, acerca do poder de Deus, acerca da onipotência de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra, apenas pelo poder da sua palavra. Criou tudo. Deus disse: haja luz, e houve luz, apenas pelo poder da sua palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado das nossas palavras, porque as nossas palavras têm poder, querendo ou não, né? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. De novo,
mostrando aqui o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a onipotência de Deus na criação. Então nós temos essas referências, né? Tanto agora a gente tem Hebreus também 11:3 e Apocalipse 4:11, que vai dizer o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, né, toda a criação, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que a gente consegue ver, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, somente um ser que não é aparente pode, né, tem esse poder de criar todas as coisas. Como Deus, né, Deus é Espírito, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em João, como Deus é Espírito, Ele criou todas essas coisas apenas pelo poder da sua palavra. O próprio autor dos Hebreus vai dizer que é Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, falando disso diretamente ao Filho, mas também como o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem o mesmo poder, honra e majestade, também pode ser aplicado. Em Apocalipse 4:11 vai dizer o seguinte: digno és, Senhor, de receber honra, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Deus determinou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Tudo que nós conseguimos enxergar, ver, sentir, provar, foi criado através da mão de Deus. Existe a mão de Deus por trás de tudo isso, né? E nós também podemos olhar para o texto de Romanos, capítulo 1, né, lá acerca que os homens trocaram, né, a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível pelas coisas que são materiais, né, preferindo adorar mais a criação do que o Criador, né, dizendo-se sábios, tornar-se loucos. Então, esses textos, né, todos esses textos, essas referências do segundo ponto do que temos aqui, mostra essa grandeza do nosso Deus, mostra essa soberania do nosso Deus, mostra o poder de Deus na criação. Então, nós podemos crer que só há um Deus e que subsiste em três pessoas diferentes, que a gente vai estudar cada um deles aqui. Primeiro, a gente estudamos Deus o Pai, agora nós vamos estudar Deus o Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos, que é o ponto 3, cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem. Esse aqui é um detalhe importante. Plenamente Deus, plenamente homem. Por quê? Porque o gnosticismo, como eu disse na aula passada, nega isso aqui, ó, que Jesus não é homem. Que Jesus não pode ser 100% Deus e 100% homem. Não existe isso. Como assim? Como assim que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Eles negavam a humanidade de Jesus. Eles negavam a forma carnal de Jesus. Eles negavam a forma, né, material de Jesus. Porque eles acreditavam, de novo, eles acreditavam no dualismo de Platão. Ou seja, tudo aquilo que era matéria, tudo aquilo que era corporal, que era físico, era ruim. Né? E tudo aquilo que é espiritual é bom. Então, como é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele assumiu uma forma de homem? Isso não é concebível. Na concepção e no seu nascimento virginal, né, que nasceu da Virgem Maria, em sua morte vicária e expiatória, satisfez a lei e o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para pagar os pecados de todos aqueles que irão crer no seu santo nome. Em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. E temos as referências aqui, que é João 3:16-18, Romanos 1:13-4, Isaías 7:14, Mateus 1:23, Hebreus 10:12, Romanos 8:34 e Atos 1:9. João 3:16-18 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, através dele, não através das suas boas obras, não através das suas boas maneiras, né, do seu modo de viver, não. Fosse salvo nele, em Jesus Cristo. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. É o estado natural do homem. Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Só existem dois caminhos. Ou o sujeito vai crer em Jesus, né, através da obra do Espírito Santo, ou ele não vai crer. Ou ele não vai crer e ele já está no estado de condenação. Deus não envia pessoas para o inferno. A gente tem que parar de acreditar nisso, de que Deus envia pessoas para o inferno. Não. As pessoas já estão no inferno. Elas já estão condenadas no seu estado natural. Elas já estão condenadas.
O que Deus faz, ele apenas tira pessoas de lá através da fé que as pessoas exercem, através do poder do Espírito Santo, que convence, né, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas creem em Jesus e elas são tiradas de lá. Quem não crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 1, 3 e 4 diz o seguinte: acerca de seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, mas isso entra em contradição lá com o texto lá de Deuteronômio, que Deus é o único Senhor e tudo mais. Não, 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 não. Jesus é Deus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como ele é 100% Deus, ele também é Senhor. Ele também é o nosso Deus. Jesus Cristo é o Deus da igreja, é o cabeça da igreja. Né? Tudo tem que apontar para Cristo. Né? O Pai aponta para Cristo, o Espírito Santo aponta para Cristo. Né? A gente gosta de falar que o Espírito Santo é o amigo do noivo e tudo mais, né? Naquela alusão da parábola, né? das 10 virgens e tudo mais. E é verdade, o Espírito Santo aponta para o Jesus Cristo. O Espírito Santo não fala acerca dele mesmo. Tanto o Espírito Santo quanto Jesus Cristo e o Deus do Pai, eles não falam deles mesmos, eles sempre apontam para as outras pessoas da Trindade. Deus o Pai está sempre falando do Filho e do Espírito, o Filho está sempre falando do Pai, do Espírito, e o Espírito está sempre falando do Filho e do Pai. Então, eles sempre apontam uns para os outros. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora, acerca aqui da profecia de Isaías, em Isaías 7,14, diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará o nome a um filho, que será o seu nome, Emanuel. E qual que é o significado de Emanuel? Mateus 1,23 vai responder: eis que a virgem, né, citando o texto de Isaías, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Aqui, Deus conosco, exatamente faz essa alusão de que Jesus Cristo, ele é 100% Deus, Deus em sua plenitude, e ele é 100% homem. Ele é o Deus conosco, ele é o Deus que habita no nosso meio, né? Que habitou entre o meio de nós, cheio de graça e de verdade. É o Filho de Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Evangelho de João também dá uma introdução maravilhosa, né? Lá em João 1, e é um texto assim maravilhoso acerca da plenitude do Filho, né? Como acerca das características do Filho, e algo maravilhoso. Agora, através da sua morte vicária, Hebreus 10, 12 vai dizer o seguinte: mas este, Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz é suficiente. A gente não precisa adicionar mais nada. Não é Cristo mais as nossas obras. Vou tomar uma aguinha aqui. Não é Cristo mais as nossas obras. Não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais Cristo mais fulano de tal, é Cristo mais qualquer outra coisa. Não, somente Cristo é o único que pode expiar os nossos pecados, é o único que pode nos santificar e é o único que pode nos sustentar. Quando o texto diz, pela graça sois salvos, o melhor dom de Deus, o melhor presente de Deus que ele pode dar para o ser humano é ele mesmo. Então, quando fala acerca da graça, é Cristo. Quanto mais de Cristo você tiver dentro do seu coração, mais você vai ser santificado, mais você vai se alegrar nele, mais você vai ter paz, mais você vai ter esperança e tudo mais você pode encontrar alegria em Cristo, em alegria por ter os seus pecados perdoados. E Romanos 8,34 vai nos falar acerca da justificação. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que alegria. Esse mesmo texto também diz que, lá em Romanos 8,26, fala que o próprio Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui a gente vê em Romanos 8,34 que o próprio Filho também está intercedendo por nós. Que maravilha, né? A Trindade está intercedendo por nós, porque nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Olha que alegria que nós temos em Cristo. Olha que estado que nós temos em Cristo. Olha que gloriosa revelação que nós temos
acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Só nesses versículos, né? E nós estamos ainda no terceiro cremos ainda, tem mais 13 ainda. Mais 13, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo, que ele foi plenamente Deus, que ele é plenamente Deus, plenamente homem, né? Ele se entregou naquela cruz por nós, a sua morte eficaz, e foi suficiente, satisfez a lei, e através da fé que nós temos nele, nós podemos ser justificados, nós podemos ser aceitos diante de Deus pela sua maravilhosa graça e esperança. E esse mesmo Jesus voltará, né? Dizendo, ele foi assunto aos céus, né? Como o texto aqui do Cremos diz. Em sua ressurreição corporal dentre os mortos, né? Nós temos aqui Romanos 8,34. E em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo, Atos 1,9, que diz o seguinte: e quando dizia isto, né? Jesus sendo assunto aos céus, e quando dizia isso, vendo esse, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos os discípulos que estavam lá reunidos naquele último dia em que eles viram o Senhor Jesus Cristo, em Atos 1,9. Bom, então vamos agora para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Ele é o guia, ele é o consolador. E temos aqui as referências. 2 Coríntios 3,13, que é a famosa bênção apostólica, né? Diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. A comunhão do Espírito Santo, ou seja, nós precisamos ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, para que nós venhamos a ter mais amor por Jesus Cristo. Né? O Espírito, nem eu disse, o Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus. 2 Coríntios também 3,6 vai dizer o seguinte: o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é que nem no versículo, na aula passada eu disse, esse é um dos versículos mais mal interpretados de toda a Bíblia. Esse e o próximo que eu vou ler aqui, que é 2 Coríntios 3,17. Por que são os textos mais mal interpretados de toda a Bíblia? Porque isso aqui, tem gente que aplica, é a questão, nossa, isso aqui é para você estudar a teologia, não é para você estudar a teologia, é para você dar espaço, é deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração, trabalhar na sua mente, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Gente, não está dizendo isso. A questão aqui desse versículo, o contexto desse versículo está falando acerca da lei. A letra mata é a lei mata. A lei de Moisés que não santifica, não salva ninguém, que apenas mostra o erro, apenas mostra o diagnóstico do ser humano. Qual que é o diagnóstico do ser humano? O ser humano está perdido. Todos os seres humanos, quando dão de cara com a lei, então só pode dizer uma coisa: eu estou perdido, eu não posso cumprir isso aqui, eu não posso obedecer isso aqui, não tem como eu obedecer isso aqui. É impossível para mim. Isso é impossível para mim. Então, diz o seguinte: porque a letra mata, está dizendo da lei de Moisés, e o Espírito vivifica, o Espírito que foi feito deste Novo Testamento, que é o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Evangelho que nos salva é o mesmo Evangelho que nos santifica, é o mesmo Evangelho que nos transforma, é o mesmo Evangelho que nos muda. Não existe um Evangelho que não transforma a pessoa, não existe um Evangelho que não muda a vida da pessoa. Como é que a pessoa pode falar: eu fui salvo, eu fui liberto do pecado, mas continua nas mesmas práticas, continua vivendo do mesmo jeito, e não busca querer ter o conhecimento de Deus, dizer que não, o Espírito é suficiente para mim e tudo mais. Esse versículo não está dizendo acerca de que você não deve estudar teologia. Nós devemos estudar teologia, nós devemos estudar a palavra de Deus. Osés diz que o meu povo, Deus falando através do profeta Osés, diz que o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Agora, esse versículo aqui também é muito mal interpretado. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então as pessoas usam esse versículo para justificar qualquer tipo de bizarrice que acontece dentro da igreja. Qualquer tipo de bizarrice. Qualquer tipo de loucura espiritual, dizendo ali, né, aquele mover de Deus, né, aquela bagunça e tudo mais. Não, é o Espírito do Senhor. O que é o Espírito do Senhor, gente? Deus quer que nós prestamos a Ele um culto racional,
um culto racional, não é um culto de qualquer jeito, não. É um culto racional. É um culto racional, então nós precisamos entender isso, que Deus requer de nós um culto consciente, um culto racional. Então vamos continuar aqui, né? Estamos aqui no Romanos 8:2 também, fala acerca disso, fala acerca da lei, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A mesma ideia aqui de 2 Coríntios 3:6, né? Que agora nós somos tirados, né, da escravidão da lei, onde que a lei apenas mostra o diagnóstico do homem, mas agora pelo Espírito da vida, pelo Espírito Santo, que nos foi concedido, nós temos uma nova lei escrita dentro dos nossos corações, que é a lei do Evangelho, da graça de Deus. E em João 16, do 8 a 11, nós podemos enxergar qual que é o propósito do Espírito Santo. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, em Jesus Cristo, Cristo está dizendo isso. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O julgamento de Satanás já está decretado. Tito 3:5 também nos mostra qual é o propósito do Espírito Santo. Não pelas obras de justiça, mostra que a atuação do Espírito Santo na regeneração, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos transformou. Não foi através das nossas obras, não é através das nossas boas ações, através do cargo que nós exercemos, né? Porque, querendo ou não, é uma realidade. Haverá muitos pastores presidentes que talvez muita gente lá no dia do juízo que vão ouvir Jesus. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Né? Vós que praticais iniquidade. Isso pode ser qualquer um, incluindo você e eu. Então nós temos que sempre estar nos arrependendo dos nossos pecados, dependendo sempre da graça de Deus e não das nossas boas obras, para que nós venhamos a ser transformados e termos os nossos corações regenerados, mudados e transformados, né? Para que nós sempre estivermos, né, estar com os nossos corações mais voltados para Deus do que para o pecado. E a Sagrada Profecia também nós podemos ver a inspiração, né, o poder do Espírito Santo que inspirou, né, os profetas do passado, os homens de Deus, a escreverem a palavra de Deus. 2 Pedro 1:21 diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Moisés, Josué, tanto, né, os salmistas e tudo mais, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que é errado a gente dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, porque tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras foi escrito através do poder do Espírito Santo, foi escrito através da inspiração do Espírito Santo. João 16:13 também é uma outra referência que nós podemos ler, né, que é a última referência desse cremos. Mas quando vier o Espírito da verdade, né, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, tudo aquilo que Cristo ensinou, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade, que testifica acerca da verdade contida na palavra de Deus, ele não fala acerca dele mesmo, que nem eu disse antes. A Trindade nunca fala dela mesma, né? Os membros da Trindade, eles nunca falam de si próprios, eles sempre estão apontando para outra pessoa da Trindade. Agora vamos para o 5. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destruiu da glória de Deus e que somente o arrependimento, a fé da obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Né? Isso aqui fala assim da depravação total do homem, né? Que o homem no seu estado natural, ele não consegue se achegar a Deus. É somente através do arrependimento e na fé na obra expiatória de Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus. E qual é o único agente que pode fazer isso? É o Espírito Santo. E qual que é o método que Deus usa para isso? É a pregação da palavra. Romanos 3:23 nos fala acerca desse estado que todo o homem natural está, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Atos 3:19 é o mandamento que Deus requer de todos, que todos os homens requer isso deles. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O homem no seu estado natural, né? A gente vai estudar isso mais para frente, acerca da doutrina da depravação total.
né, no decorrer das lições aqui, que o homem no seu estado natural ele não consegue se chegar a Deus, né? Não consegue sequer tocar, né, a Deus. É uma distância impossível, é impossível, né? Que nem Charles Spurgeon dizia, é muito mais fácil atravessar o Oceano Atlântico num barquinho de papel do que querer ser salvo através de suas obras, do que o homem querer ser salvo através de suas obras. Isso é verdade, né? O profeta Isaías nos fala acerca disso, que as nossas obras de justiça como trapos de imundícia. Ou seja, se as nossas obras de justiça são consideradas como trapos de imundícia, imagina as nossas ações ruins, né? Então, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus, todos carecem da presença de Deus. O homem, no seu estado natural, não pode se salvar. Por isso, se ele pudesse se salvar, não haveria necessidade de Jesus Cristo vir a essa terra, passar o que ele passou e morrer numa cruz, se o homem pudesse se salvar. Por isso que é muito errado a gente dizer que o homem ele é salvo mediante as suas boas obras. Não, você pode se salvar, você pode se transformar, você pode fazer isso. Na verdade, isso não é verdade. Então vamos para o 6, né? Porque a gente vai estudar isso mais para frente, né? Na depravação total, quando a gente abordar lá no mais capítulos adiante, a gente vai abordar mais acerca dessa doutrina. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e na palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Tem que passar pelo novo nascimento. E a evidência aqui, é claro, não podia ser outra, que é João 3 a 8. Que diz o seguinte, Jesus, né, a conversa que Jesus tem com Nicodemos. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito necessário você é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem que nascer de novo. Tem que passar pelo processo do novo nascimento, e isso é algo que somente o Espírito Santo pode fazer. O que cabe a nós, Zé? O que nós podemos fazer? É orar pela vida das pessoas, é pregar o Evangelho, que é assim que Deus atua. Deus atua, Deus salva, Deus determinou que as pessoas fossem salvas, fossem transformadas através da pregação da palavra. E Efésios 2, 8, 9, acerca do texto da maravilhosa graça, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vai ter nenhuma pessoa lá no céu que vai dizer o seguinte, eu mereço estar aqui. Ninguém merece o céu. Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece o céu. Ninguém merece a presença de Deus. Ninguém merece essas coisas. Ninguém merece. Tá? Tudo é graça. Do início ao fim, tudo é graça. Os seus dons e talentos, tudo na sua vida é graça. É graça. É graça. Tá? Não é por causa dos seus métodos. Se Deus quiser te abençoar, é por causa da sua graça, não é por causa da sua fidelidade, não é porque você é uma boa pessoa, não é por causa de nada disso, tudo é pela graça de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para dizer que não, isso foi mérito meu, isso foi obra da minha fé, isso foi obra da minha obediência, nada disso. Tudo é graça. O apóstolo Paulo diz o seguinte, né, lá em 1 Coríntios 15:10, eu amo esse versículo, né, mas pela graça de Deus sou o que sou, né, somente pela graça de Deus, sou o que sou, né, e a gente tem que entender uma coisa, que graça não é o contrário de mérito, não é o contrário de esforço, tá, porque o apóstolo Paulo nesse mesmo versículo diz, eu trabalhei mais que todos eles, todos os apóstolos, né, 1 Coríntios 15:10, eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos, mas não foi obra minha, não foi mérito meu, foi mérito da graça de Deus. Graça é o oposto de mérito. A gente não tem mérito nenhum. Na salvação. Né? É 100%, 99% graça, 99% é ação do Espírito Santo, é ação de Cristo, e 1% é minha obediência. Não. É 100%. 100%. Tudo é graça. Tudo é através da graça de Deus. Então vamos para o cremos, ponto de número 7. Cremos no perdão dos pecados,
na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. A gente vai estudar também com mais profundidade a justificação pela fé, o perdão de pecados e a salvação plena, né? Que nem foi dito na aula passada, nem tudo que está escrito aqui no Quemos está escrito na declaração em si, né? no conteúdo da declaração. O conteúdo da declaração é muito mais parrudo, né? Muito mais extensivo e explicado. Isso aqui é só artigos, né? São pequenos artigos para dar uma sistematizada, né? Uma simplificada nas doutrinas que a Assembleia acredita. Então, nós cremos no perdão do pecado, salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. E tem essa referência aqui, Atos 10, 43, Romanos 10, 13, né, 3, 24, 26 e assim por diante. Atos 10, 43 diz o seguinte: a este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os que creem em Jesus Cristo têm os seus pecados perdoados. Todos os que creem em Jesus Cristo receberão o perdão dos pecados. Por isso que não existe, fulano se afastou do presente de Deus. É porque não recebeu o perdão dos pecados. Ele não recebeu o perdão dos pecados, simplesmente. Romanos 10, 13 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor está salvo. E aqui entra o mesmo contexto que eu disse, que Deus usa a pregação do Evangelho para transformar a vida das pessoas. Romanos 13, 24, 26, que é, digamos assim, o livro mais teológico do apóstolo Paulo, vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação pela fé, resumindo aqui, que a gente vai abordar mais futuramente, qual é o estado natural do ser humano? Todos condenados. Vamos imaginar que é um tribunal, né, o grande tribunal e tudo mais. Deus, né, como um justo juiz, né, e tudo mais. Só que aí o estado natural do homem é o seguinte: como ele está condenado, ele já está condenado no seu estado natural, tudo é contra ele, né? Se Deus mostrar a lei na cara dele, vai mostrar aqui, ó, você errou tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. Seu único estado é morte, a condenação eterna. Só que aí Jesus Cristo veio e morreu por nós naquela cruz, de modo que todos aqueles que nele creem, em Jesus, vão receber a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é perfeita. É perfeita. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ele veio aqui para cumprir a lei, de modo que todos aqueles que nele creem recebem a mesma justiça que Cristo exerceu naquela cruz. É como se a gente não tivesse cometido pecado nenhum. É como se a gente não tivesse cometido pecado nenhum, porque nós cremos em Jesus Cristo, agora a justiça de Cristo habita dentro dos nossos corações, de modo que Deus pode olhar para nós e dizer a mesma coisa que disse acerca do seu filho no seu batismo: eis aqui o meu filho amado, em que eu tenho me comprazido. Então, nós podemos ter essa mesma segurança, nós podemos ter essa mesma certeza de que Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz por nós, para que ele mesmo pudesse ser o nosso justificador, aquele que nos justifica diante de Deus, o nosso advogado, o nosso representante, de modo que todos aqueles que creem em Jesus Cristo podem se achegar agora diante do tribunal de Deus como justificados, como pessoas totalmente perfeitas, totalmente aceitas diante de Deus, por causa da obediência do seu Filho amado, Jesus Cristo. Hebreus 7,25 também vai nos dizer acerca disso, acerca do perdão dos pecados, acerca da salvação plena em Cristo Jesus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, vivendo sempre para interceder para aqueles que se achegam de Deus. Jesus tem poder para salvar qualquer pessoa, qualquer pessoa. Então você acha que aquele familiar seu, tem o meu familiar aqui que não dá sossego, não dá paciência e tudo mais, é um sujeito, né, um sujeito complicado e tudo mais, mas todos nós somos complicados, todos nós somos rebeldes, todos nós fomos rebeldes diante de Deus, e Ele nos salvou, Ele nos transformou, então Ele pode muito bem salvar quem Ele quiser, seja o nosso amigo distante, seja um parente nosso que está perdido, qualquer pessoa, Deus pode salvar perfeitamente.
E Hebreus 5:9 também, para encerrar esse ponto. E sendo ele consumado, Cristo, não o sacrifício de Jesus Cristo, sendo ele consumado, veio-se a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obediência é resultado da justificação. Tem gente que apenas para na primeira fase. Eu fui justificado, mas eu não consigo me santificar. Então você nunca foi justificado em primeira mão. Porque são 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. Se você parou apenas na justificação, eu fui aceito diante de Deus por causa dos méritos de Cristo, por causa da obra de Cristo naquela cruz. Mas você não se santifica, você não obedece a Deus, então como é que você pode chamar que Cristo é seu Senhor? Não, Cristo é meu Senhor, Cristo é o meu Deus e tudo mais. Mas você não obedece a Ele, então como é que você pode falar isso? Não há necessidade, não tem motivo para dizer que Cristo é o seu Senhor, mas se você não obedece a Ele, não faz nenhum sentido. Vamos continuar aqui. Essa aula aqui vai ser um pouquinho mais extensa mesmo, né? Tô falando aqui e a gente tá no 8, né? Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Una, santa e universal Assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamado do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. Tem as referências aqui. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular, 1 Coríntios 12, 27, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu membro, é os seus corpos, é o seu corpo. Cada um tem uma função, seja um dedo, um braço, sabe, uma perna, algo do tipo. Cada membro tem a sua função dentro da igreja. João 4,23 nos fala acerca da adoração, mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, naquele diálogo, né, com a mulher samaritana. 1 Timóteo 3,15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, é o baluarte da verdade, né? A igreja é o baluarte da verdade, é a portadora da verdade. Por isso que a igreja não deve temer em pregar o evangelho, porque o evangelho é a verdade, é a verdade. Ah, mas fulano vai ficar ofendido por causa daquilo que a gente vai dizer, ciclano vai ficar chateado com aquilo que a gente vai pregar e tudo mais. Que fiquem, eles estão vivendo uma vida que ofendem a Deus. Desde que eles sejam ofendidos por um momento. Eles estão vivendo uma vida que ofende a Deus. Então, entenda isso. A gente tem que entender isso. Que a gente tem o nosso chamado, a nossa função é pregar a verdade. E Deus vai usar a nossa pregação para convencer as pessoas. Para convencer as pessoas do seu pecado, do seu estado que elas estão, e que elas possam se arrepender dos seus pecados e crerem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que elas assim possam ser justificadas, depois viver uma vida de santidade e possam estar a desfrutar da presença de Deus no porvir. A nossa função é pregar a verdade, mesmo que isso vai ofender as pessoas. Mesmo que isso vai fazer com que as pessoas fiquem chateadas conosco, mesmo que isso vai causar perseguição para nós, a gente tem que pregar a verdade. A nossa função é pregar a verdade. É a função da igreja, ser coluna e firmeza da verdade. Hebreus 12, 23 também nos fala sobre isso. A universal assembleia dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O mesmo Deus que justifica é o mesmo Deus que aperfeiçoa. Judas diz o seguinte: ora, aquele que é capaz de guardar, de vos guardar de tropeçar, né, em Judas 24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis perante ele, perante a sua glória, e com alegria, né, com alegria perante a sua glória. Então, o mesmo Deus que nos justifica é o mesmo Deus que nos santifica e é o mesmo Deus que vai nos guardar até o dia da sua vinda, até o dia que Ele então quiser nos recolher. Em Apocalipse 22, 17 é o brado da igreja, né? O Espírito e a esposa, né, que é a noiva de Cristo, que é a igreja. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Então, a igreja é o baluarte, é a coluna e a firmeza da verdade, é o baluarte da verdade. Vamos para o 9. Ponto 9. Cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo.
nas escrituras, né? Referência clara é Mateus 18, 29. Portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O batismo só acontece uma só vez. Uma só vez. Ah, mas isso vai depender da igreja. Vai depender da igreja. Por exemplo, tem igreja que não aceita batismo de igrejas neopentecostais. Tá? Por exemplo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus. Pelo menos a que eu sigo, a que eu congrego. Não aceita batismo de igreja neopentecostais, como a Igreja da Universal, a Igreja Mundial do Poder e Graça e tudo mais. Não aceita batismo. Agora, se for membro de outras igrejas, por exemplo, algumas igrejas batistas, igrejas presbiterianas, até mesmo da CCB, o contrário é assim. Na CCB não aceita batismo de gente da Assembleia, mas a Assembleia aceita gente que foi batizada na CCB. Então, qual que é o intuito aqui? O batismo só acontece uma só vez. O batismo significa sepultamento. É a declaração pública de que o homem, de que a mulher, o homem está morto para este mundo, está morto para os seus pecados, está morto dos seus pecados e agora vive para Cristo. É a declaração pública, o batismo bíblico, por imersão em águas. Não mostra que consiste batismo de crianças, tá? Isso é algo que também a nossa Assembleia não batiza crianças, né? Só que tem igrejas que batizam, mas isso aí é questão que não existe base bíblica para o batismo de crianças. Não. Os textos que muita gente usa para dizer que batismo de criança é válido e tudo mais, não está dizendo precisamente que foi batizado a criança ali, como por exemplo no caso de Cornélio. Não fala que foi batizado crianças ali no texto. Romanos 6, no 1 ao 6, vai dizer o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Romanos 6, 1 ao 6. Então, o intuito do batismo é para isso. Como é que a gente pode falar que a gente foi batizado? Como é que a gente pode falar que a gente foi sepultado? O nosso velho homem foi sepultado com Cristo. O nosso velho homem, né, foi crucificado com Cristo. Se a gente continua dando liberdade para ele, se a gente continua alimentando o velho homem, se a gente continua alimentando, se a gente continua fortalecendo o velho homem, vivendo na prática do pecado. Como é que a gente pode falar que nós estamos mortos para este mundo, mortos para os pecados, se a gente continua vivendo o pecado, se a gente continua vivendo, transgredindo a Deus? Não faz nenhum sentido. E Colossenses 2:12 vai dizer o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das... Não, esse é o versículo errado. Diz o seguinte: sepultados com ele no batismo, Colossenses 2:12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, o mesmo Deus que nos sepultou, que nos trouxe, que nos fez a gente, que nos tirou do mundo, que nos tirou do império das trevas, nos trouxe para sua maravilhosa luz. Ele é o mesmo Deus que nos ressuscitou, é o mesmo Deus que nos trouxe vida, e vida em abundância. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos vivificou juntamente com Jesus Cristo nas regiões celestes, com o mesmo poder que ele ressuscitou o seu filho amado Jesus Cristo naquela cruz. Então, o batismo é muito importante. Ele não é necessário para a salvação de uma pessoa. A gente pode olhar isso no caso clássico lá do ladrão naquela cruz. Não deu tempo dele se batizar, né? Não fala que ele foi batizado e tudo mais, mas ele foi salvo. Jesus Cristo disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, se o sujeito no último momento de vida se arrepender e crer em Jesus Cristo, mas fulano não foi batizado, ele vai ser salvo em Jesus, porque ele creu em Jesus Cristo. Não é um requerimento para a salvação, mas é uma confissão pública de requer que todos aqueles que tomaram essa postura, que tomaram essa decisão de servir a Cristo, devem tomar. Agora nós estamos terminando, né? Vamos para o 10, né? O Cremos ponto 10.
Cremos na necessidade, na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhos de Jesus Cristo. Cremos na necessidade, na possibilidade. Isso aqui, ó, a gente tem que entender uma coisa, que a gente não vai alcançar um nível perfeito de santidade aqui nessa terra, como John Wesley acreditava. John Wesley acreditava que os crentes poderiam alcançar um nível de espiritualidade tal, que é o nível que Deus requeriria deles, o nível de espiritualidade, sendo que isso não é possível. E nós temos as referências aqui, que é Hebreus 9,14 e 1 Pedro 1,15. Hebreus 9,14 diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. Ou seja, o próprio Deus, o próprio sangue do Espírito, o próprio sangue do nosso Filho amado Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, né, o nosso representante eterno, ele purificará as nossas consciências das obras mortas. O texto de Hebreus aqui nos diz para nós. O mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos santifica. Tá? O mesmo Deus que nos transforma é o mesmo Deus que nos guardará até o dia de Jesus Cristo. E 1 Pedro está citando um texto aqui do Antigo Testamento, diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Né? 1 Pedro 1,15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque nós somos representantes do Deus eterno. Como Deus é santo, como Deus nos transformou, como Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nós temos que servir a Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele executou em nossas vidas, que Ele nos transformou, nos libertou e nos santificou e continuará nos santificando até o dia da glorificação. Cremos no batismo do Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Temos o texto aqui, que é praticamente a teologia de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos muitas referências aqui em Atos, que diz o seguinte: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias, né? Em Atos 1,5. Em Atos 2,4 vai dizer o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em Atos 10, 44 e 46, e quando dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, e também temos aqui Atos 19, do 1 ao 7, que vamos bem mais para frente. Isso aqui já é no ministério de Paulo. Diz o seguinte: sucedeu quando Apolo estava em Corinto. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que nele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Esses eram todos uns 12 varões. Então, tem vários textos aqui em Atos dos Apóstolos que demonstram uma segunda bênção, né? Uma segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo. Todos nós já fomos batizados no Espírito Santo no dia em que nós nos arrependemos, no dia que nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas agora o crente, ele pode buscar o batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder, para que possa ter esse dom do falar em outras línguas. Paulo diz lá para os Coríntios que é aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então é para edificação própria, para que nós venhamos a estar cada vez mais firmados em Deus. O batismo em línguas, né, o batismo do Espírito Santo com a evidência física do falar em outras línguas. É algo que a Assembleia de Deus acredita e, querendo ou não, é muito buscado, né? Hoje em dia talvez não se tenha aquela busca ferrenha, né, como tinha no passado, mas é algo que os crentes deveriam buscar e é algo que está de acordo com a palavra de Deus. Nós lemos aqui as referências, né? São várias referências do livro de Atos que comprovam essa doutrina muito importante. Vamos agora no ponto 12, nós estamos quase acabando.
né? Também esse aqui já está estendendo demais, mas não, quanto mais melhor. Os irmãos também podem ver, assistir essa aula quantas vezes quiserem também. Ponto 12, na atualidade dos dons espirituais, na atualidade dos dons espirituais, aqui entra um ponto acerca do cessacionismo. Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo, a igreja, para sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. A referência está em 1 Coríntios 12, do 1 ao 12, que diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, pois bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Para a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós cremos nas atualidades dos dons espirituais, né? Os dons não cessaram, como dizem uma turma aí, né? Até tem gente que até fez curso, que é curso acerca disso, né? Acerca do cessacionismo, mas não tem base bíblica. A gente vai ter que ignorar um texto claro, que é 1 Coríntios 12. Ah, mas isso é pro dia de hoje? É pro dia de hoje, gente. Isso está escrito na palavra de Deus. Tá? Ah, mas você é calvinista e continuista? Que problema tem nisso? Qual é o problema nisso? John Piper é assim, Hernandes Lopes é assim, Samuel Storms é assim. Tem um monte de calvinista que quer continuar nisso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim como tem arminiano que é sensacionista. Tem. Tá? Então, nós queremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo da igreja para a sua edificação. É para a edificação da igreja. É para que a igreja possa ser cada vez mais revestida do poder de Deus. Para que a igreja possa amar mais a Deus e tudo mais. Então, nós temos que buscar os dons espirituais. Nós temos uma base bíblica boa para isso, que é 1 Coríntios 12. Então, os irmãos podem meditar nesse texto, que vai ser bênção. Nós cremos na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da tribulação. E a segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Né? A igreja, a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tem 3 fases, né? Tem a meso, né? Tem aqueles que são meso-tribulacionistas, tem os pós-tribulacionistas e tem os pré-tribulacionistas. Os mesos é aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E tem os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Ah, esses se interferem muito na minha vida e tudo mais? Bom, depende. Né? Se você for viver por muito tempo, talvez você vai ser arrebatado. Ou então, se você não for ser arrebatado, você vai passar pela grande tribulação, mas ainda você vai ter a salvação, né? Você vai ser salvo e tudo mais no final de tudo isso. Agora, se você morrer antes da grande tribulação, isso não faz diferença nenhuma para você, né? Você vai se encontrar com Cristo. Nós temos as referências bíblicas aqui. Aqui, por exemplo, Tessalonicenses 4, 16, 17, que diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre no Senhor. 1 Coríntios 15, 51 e 54 também fala acerca dessa parte da glorificação, né? Esse aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. 1 Coríntios 15, 51 e 54 vai dizer o seguinte: esse aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Porque convém isto que é corruptível, ou seja, nós, né, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Isso é a segunda doutrina da glorificação, onde todos nós seremos transformados e nós seremos como Jesus é. Apocalipse 20, verso 4, vai dizer o seguinte: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é acerca da segunda vinda de Cristo, onde que ele virá com todos os seus santos, toda a sua igreja, para reinar aqui na terra. Zacarias 14:5 vai dizer também acerca disso, né, acerca da vinda do Senhor com os seus santos, que vai dizer o seguinte: e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E Judas 1,14, né, o nosso irmão de Tiago, irmão também do nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, a segunda vinda de Cristo será gloriosa, será uma maneira visível e corporal, todos verão, né, juntamente com a igreja, juntamente com os seus santos, esse grandioso dia. Agora o 14, só falta mais 3, né? Então a gente está quase terminando. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo, que todos os cristãos arrebatados para receberem recompensa pelos seus feitos em favor à causa de Cristo na terra. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, se você não for recompensado aqui nessa terra, pode ter certeza que há um tribunal para você e você será recompensado por tudo aquilo que você tem feito através do seu corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então, que nós venhamos a ser cristãos frutíferos, sempre agindo, vivendo em santidade, para que nós possamos receber o nosso galardão no dia do tribunal de Jesus Cristo. 15º ponto, 15º artigo: cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenal e os que ao final desta época estiverem vivos, e na eternidade tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Tem essa referência aqui. E Mateus 25:46 diz o seguinte: irão estes para o tormento, mas os justos para a vida eterna. Isaías 65:20: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E o juízo do grande trono branco, né, que é esse evento que está registrado em Apocalipse 20:11-15, diz o seguinte: e viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pesado esse texto, né? Então, né, ao contrário do que é dito popularmente, vai ter um grande telão e vai mostrar lá os feitos de todos os homens. Não, não é um grande telão, né? Até eu mexo com telão na igreja, mas não vai ser assim. Serão livros, né? E esses livros vai mostrar o que cada pessoa fez nesta terra, né? E cada pessoa será julgada com base nos seus feitos. Então, a gente pode ter um pouquinho de temor, né? Não um pouquinho, é muito temor acerca dessas palavras, né? Acerca do juízo final, porque querendo ou não, todos vão de comparecer nesse dia. E Apocalipse 21, né, verso 1 e 4, né, que é acerca da nova Jerusalém, diz o seguinte: e viu um novo céu e uma nova terra, porque este é o primeiro céu e a primeira terra passada, e o mar já não existe. E eu, João, viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
e vi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu povo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Serão novos céus, nova terra. Por último, temos, não menos importante, cremos também no que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Não existe relacionamento homossexual que é abençoado por Deus. O relacionamento foi heterogâmico e monogâmico. Gênesis 2:24 diz o seguinte: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E criou Deus, Gênesis 2:18 também vai dizer o seguinte: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, casamento está de acordo com a vontade de Deus. Não é bom que o homem esteja só, então é bom, o casamento é algo que é da vontade de Deus, é bom, benéfico para o homem e para a mulher, e foi instituído por Deus. E também temos um relato de casamento, lá em João 2, verso 1 e 2. E ao terceiro dia, fizeram-se ali umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E por último, Gênesis 1:27, temos aqui uma grande teologia do casamento. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Bom, então o casamento está de acordo com a vontade de Deus, é algo que Deus quer para muitos homens, nem todos foram chamados para o casamento, tá? Casamento é um dom, a gente pode olhar isso também lá em 1 Coríntios 7, que nem todo mundo vai casar, tá? Tem aqueles que foram chamados para ficar solteiros, e esses solteiros podem exercer um papel primordial na obra de Deus, porque eles vão ter mais tempo para servir a Deus, Eles não têm essa preocupação de querer cuidar do próximo, Eles podem estar desempenhando mais coisas, podem estar fazendo mais coisas. Eu, por exemplo, não namoro, Eu tô solteirão. Eu tô aqui fazendo esse curso, Eu aqui ando dando essas aulas aqui para vocês. Então é algo que Deus colocou dentro do meu coração para estar ensinando o evangelho para o máximo de pessoas que podem serem abençoadas por meio desse projeto. Então, graças a Deus, nós abordamos aqui todo o Cremos, foi uma aula bem longa, já estamos indo para 1h10, temos 20, porque o plano mesmo inicial é ter 50 minutos, mas como o assunto é bem extensivo e a gente pode abordar aqui um tempo maior do que a gente poderia abordar numa sala, então é algo que vai ser bom. Bom do online é isso, tem essa liberdade de abordar num tempo maior. Então, o próximo capítulo da nossa saga aqui, a gente vai falar sobre as Sagradas Escrituras. Glória a Deus por isso, o primeiro ponto, o primeiro capítulo da nossa declaração, e a gente vai abordar acerca das Sagradas Escrituras. Então, este foi o Cremos, essa foi a aula acerca do Cremos. Nós vamos ficar por aqui, mas antes, depois os irmãos podem estar lendo com calma, lendo as referências aqui. Eu já li todas as referências aqui, mas é bom se os irmãos quiserem dar uma meditada também de novo, se os irmãos quiserem reassistir essa aula, os irmãos têm total liberdade de fazer isso. Então nós vamos encerrar esta aula fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Amém? Com a sua cabeça. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, no final mais Jesus Cristo, quero te agradecer, ó Pai, por esse momento estamos aqui reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra. Graças eu te dou por esse momento estamos aqui reunidos e que o Senhor possa continuar falando em nossos corações por mim no decorrer desse curso, que o Senhor possa tomar a direção e que vidas possam ser impactadas e que mentes possam ser impactadas e que os nossos corações possam ser impactados pelo poder da Tua Palavra. Que eu peço e já te agradeço, tanto finalmente Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Nos vemos na próxima aula, então. Deus abençoe.